Aqui é a Júlia do Jujulia Livros, ou Jujulia Livros, você escolhe. E eu resolvi gravar esse vídeo para responder uma pergunta que muita gente me manda no Instagram sempre que eu mostro as crianças lendo, que é como incentivar meu filho a ler, como criar o hábito de leitura do meu filho. Então eu resolvi gravar esse vídeo para poder falar um pouquinho mais sobre isso do que as respostas lá do Instagram. E aproveitando, parte do pressuposto que todo mundo que chegou aqui veio pelo Instagram, que não é verdade, então caso você não me conheça, eu sou a Júlia. Eu gosto de compartilhar minhas leituras no Instagram e tenho 2 filhos pequenos, uma filha de 8 e um filho de 5. E uma das coisas, sendo uma leitora, uma das coisas que eu mais quero é passar para os meus filhos esse amor pelos livros. Eu espero muito ajudar alguém com esse vídeo, porque eu acho que é tão importante, é tão gostoso quando a gente vê que os nossos filhos também estão adquirindo esse carinho que a gente tem pela leitura. Então, bora lá. A primeira dica que eu vou dar, ela pode parecer óbvia, mas não é, então me escuta até o final. Que é, presta atenção, leia para o seu filho. É isso, leia para o seu filho, ou leia com a criança que você quer incentivar a ler. E pode parecer óbvio, mas ela não é, porque algumas pessoas cometem algum equívoco, por conta às vezes da idade da criança, tanto por achar que ela é nova demais ou velha demais. Deixa eu explicar mais um detalhe. Algumas pessoas acham que elas precisam esperar a criança ser um pouquinho maior para ler. E a verdade é que você pode ler desde bebezinho para o seu filho. Você pode pegar um livro e ler quando ele é um recém-nascido. Tem gente que gosta de ler na barriga. Se for essa sua vibe, ok. Mas é isso, você pode ler a partir de qualquer idade para o seu filho. Não importa, se você acha que ele não está entendendo, ele vai gostar de ouvir o som da sua voz. E conforme ele for crescendo, ele vai olhar as figuras. Tem livros até assim para bebês pequenininhos que tem contraste de cor forte, como preto, vermelho, branco, que acho que são as primeiras cores que eles começam a ver. Depois, conforme for crescendo, tem livro cartonado que eles podem manusear sem estragar. E nisso entra um outro ponto que é muito importante que eu aprendi com esse livro aqui, que é A Família Leitora, que fala sobre leitura em voz alta. Que também é uma coisa que eu achava que tinha que ser assim e descobri com esse livro que não é. Que seu filho não precisa estar parado para estar prestando atenção na sua leitura. Especialmente quando eles são muito pequenos, é difícil ficar parado, né, ouvindo você ler. E tudo bem se ele quiser brincar com uma massinha, pintar, enquanto você está lendo. Tá tudo bem, ainda conta como válido, não é porque é uma leitura que precisa ser uma coisa assim estática. Achar que eles precisam ficar parados, quietinhos, ouvindo você ler a história. E daí, o outro erro que a gente também comete com essa parte de ler para o seu filho é quando eles estão grandes, quando eles aprendem a ler, que eles começam a ler sozinhos, a gente acha que a gente não precisa mais ler. A gente precisa muito, 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 muito. Pelo seguinte, primeiro, quando eles aprendem a ler, quando eles vão ler um livro, apesar de eles serem capazes de ler, eles ainda estão muito concentrados, muito atentos na decodificação das palavras, né? Então todo o foco vai em traduzir aquelas letras em palavras. Então é muito difícil eles conseguirem prestar atenção no todo do que está sendo lido. Não é tão gostoso ler um livro quando eles começam a ler. Tem toda aquela parte da conquista de estou conseguindo ler, mas a história em si fica para segundo plano. Então, apesar de eles conseguirem ler, se a gente lê para eles, eles conseguem prestar atenção na história e curtir muito mais o livro do que se eles estivessem lendo sozinho. E mesmo depois que eles já aprenderam a ler, é gostoso ter a companhia. Então, o que a gente faz aqui em casa, por exemplo, a minha filha já lê. E daí, a gente, quando vai pegar um livro, a gente tem o hábito de ler juntas sempre, antes dela dormir, e a gente hoje em dia se reveza. Eu leio uma página, ela lê outra página. Eu leio uma página, ela lê outra página. No começo, quando ela estava aprendendo a ler, geralmente ela lia assim, ela lia o capítulo, ou depois ela começou a ler as falas. E assim foi, até que um dia ela falou assim, não, mamãe, eu quero ler. E daí no começo, deixa eu te falar, paciência, tem que ter paciência para outra velocidade de leitura. Então, óbvio que você lendo uma página é outra coisa do que seu filho lendo uma página quando ele começa. Então, virou um hábito gostoso, um momento nosso juntos, e hoje em dia ela já lê de maneira fluida, mas a gente ainda lê juntas. E ela tem um livro que ela lê sozinha também, mas tem sempre um livro que a gente está lendo juntas. Essa, assim, é uma das principais dicas. E mesmo se já for mais velho, se já tiver essa fluidez na leitura, mesmo assim, se não tem o hábito de leitura, vale a pena você fazer essa leitura em voz alta. Eu tenho uma amiga que estava conversando sobre essa questão de leitura em voz alta e ela fala que ela tinha esse hábito com os pais e que os pais, eles leem juntos até hoje, um para o outro. Ela tinha esse hábito com a família dela, de lerem livros juntos em voz alta, então às vezes na hora da refeição eles sentavam, um lia uma página, depois outro, eles iam lendo juntos. E ela falou que sente falta, olha só que gostoso essa memória afetiva, né? Esse momento de leitura. A leitura já é um negócio tão gostoso, imagina você associar a um momento de família junto. Se eu pudesse te dar só um conselho, só uma dica, eu vou dar mais, se eu pudesse dar só uma dica, leia com seu filho, não importa a idade, beleza?
A segunda dica é uma dica que serve para outras coisas também, que eu peguei nesse livro que eu adoro, que um dia eu vou gravar vídeo só sobre ele, porque é um dos melhores. Eu vivo falando sobre ele porque ele realmente é um livro sobre hábitos, mas eu acho que às vezes a gente fala sobre mudança de hábitos e tal, e parece uma coisa assim tão superficial, e esse livro ele vai tão mais a fundo, porque ele fala sobre quem você quer ser como pessoa, sabe? Para daí você colocar os hábitos que se encaixariam a isso. E daí, para isso, você precisa entender um pouco de você e também tirar um pouco os rótulos que a gente traz, né, lá da infância, seja nossos pais que deram, professores, outras pessoas. Então, é bem interessante. Mas, voltando. A segunda dica. A segunda dica é: dê o exemplo. Pois é, dê o exemplo. O exemplo arrasta, não tem jeito. E eu acho que isso vale para tudo, tudo, tudo. Quantas pessoas não começaram a comer melhor depois que tiveram filho? Se seu filho não vê você fazendo, é muito mais difícil. Isso vale para tudo, né? Para educação. Então, assim, como é que você vai exigir? Você pode até exigir, mas vai ser muito mais difícil você exigir que seu filho, por exemplo, fale por favor, obrigado, bom dia, boa tarde, se você nunca fala isso para outras pessoas. Criança observa muito, eles aprendem muito copiando e observando. Então, se seu filho te vê lendo, já é metade do caminho andado, porque ele vai falar, cara, o que é isso? Que é tão legal que meus pais fazem o tempo inteiro? Aqui em casa é um pouco assim, porque eu sou a louca dos livros, né? A Lelê já tem essa curiosidade de perguntar, qual que é a história desse livro? Sobre o que é? Às vezes a gente lê juntas, a gente lê o nosso capítulo do livro que a gente lê juntas, depois ela vem pega o outro livro que ela tá lendo, eu pego o meu livro e a gente senta uma do lado da outra e lê. Então, dê o exemplo. Isso vai te ajudar muito se você pretende implementar esse hábito de leitura, esse gosto pela leitura. Ok? A terceira dica eu também peguei do livro Hábitos Atômicos. De novo, esse livro é maravilhoso, eu preciso reler e gravar vídeo sobre ele. E a terceira dica é a seguinte: module o ambiente. De novo, isso vale para vários outros hábitos que você quer implementar. Mas no caso da leitura tenha livros pela casa. Não deixe os livros enfurnados num armário, deixe livros à vista. A gente tem livro na sala, a gente tem livro no quarto deles. E às vezes, assim, sei lá, livro no banheiro fica uma dica bônus. Fase de desfraude, tenha livros no banheiro, porque eles odeiam ficar sentados, né, esperando as coisas acontecerem. E se você tiver livros no banheiro, pode facilitar. Neste modular o ambiente, entra também, assim, o que vai competir com a leitura. Por exemplo, mesmo valeria se você tivesse, sei lá, querendo melhorar a alimentação. Se você abre a geladeira e não tem nada fácil, você vai abrir o armário e vai pegar um pacote de alguma coisa. Mas se você já deixa, sei lá, frutas lavadas, cortadas, você abre a geladeira e já tá, é só pegar, talvez te ajude a não ir para o armário, ou então nem tem essas outras coisas no armário. E o mesmo vale para os livros. Por mais que a gente goste de ler, por mais que eles gostem de ler, às vezes é muito difícil competir com outras coisas, como, por exemplo, a televisão, sei lá, videogame, tablet. Modular o ambiente é deixar ele de maneira que fique mais fácil para a criança pegar um livro, seja com livros à disposição, como não ter uma competição, assim, injusta. A televisão é muito atraente. De fazer isso, por exemplo, colocando uma regra que vai ter horários específicos para televisão, sabe? Ou para qualquer que seja o eletrônico. Porque daí ela vai se ver com tempo livre e vai ter que pensar, bem, ok, o que eu vou fazer com esse tempo livre? E às vezes ela vai pegar um livro, tá bom? Então, essa é a terceira dica. A quarta dica, se você ainda não tem esse hábito, se a criança ainda não tem esse hábito de leitura, vale a pena ter um horário para esse tempo de leitura. Então, seja leitura em voz alta junto com o seu filho, ou seja, ele sozinho, é legal que isso esteja você vai ter um tempo reservado para isso. Eu acho que o mais fácil costuma ser antes de dormir. Até porque ele já vai acalmando, já entra numa atividade mais tranquila, eles já estão um pouco mais calmos também. Isso foi uma dúvida que uma vez eu recebi no Instagram, que era uma pessoa falando, eu queria dar para minha neta, mas ela é super ativa, ela não lê, mas ela é super ativa, ela joga bola, anda de skate, caramba, e é difícil ela parar para ler. E daí eu sugeri, falei, quem sabe é isso, antes de dormir, porque ela já brincou o dia inteiro, já se divertiu, é uma hora, antes de dormir é um momento de acalmar, não é um momento de andar de skate, ela já gastou toda a energia que tinha que gastar, né, a parte física, e daí, lendo antes de dormir, talvez fique mais fácil de encaixar, e também falei da leitura em conjunto, ler em voz alta, não fala assim, se ela não tem o hábito, você não vai falar assim, tá o livro, vai ler. Vamos ler junto. Eu acho que é legal estipular um horário,
Eu gosto muito dessa parte de ler antes de dormir, eu acho gostoso, a gente tem esse hábito aqui em casa, mas não precisa ser necessariamente antes de dormir. Tem gente que gosta de fazer esse momento de leitura na hora da refeição. Então pode ser que seja uma opção que se encaixe melhor na sua rotina. É muito mais difícil a gente tentar fazer uma coisa nova se a gente ainda não tem um horário definido para isso. Ainda mais hoje em dia que a gente tem tanta coisa para fazer. A gente tem, né, as crianças têm escola, a gente tem trabalho, tem tarefas de casa, tem esportes. Então se a gente às vezes não estipula qual horário que eu vou fazer essa atividade, fica difícil. Às vezes passou o dia e, putz, não deu. E se a leitura é algo que você queira fazer e seu filho ainda não tem o hábito, estipule um horário que se adequa melhor à sua rotina. Mas deixe combinado. Agora a gente vai no café da manhã ler 10 minutinhos. E já aproveitando, não precisa ser muito tempo de leitura. Pode ser 10 minutos para começar. Né? 10 minutinhos no café da manhã a gente lê um pouquinho. Depois pode aumentando, até porque às vezes se a criança vai pegando gosto pela leitura, ela vai querer ler mais do que o tempo estipulado. Mas no começo, não deixe de fixar o momento da leitura, até isso se firmar. Depois, talvez seja mais fácil deixar livre. E, por último, a quinta dica é respeitar o gosto da criança. Eu acho que tem uma certa polêmica sobre livros que são adequados ou não são adequados, eu quero falar sobre isso em outro vídeo, mas mesmo se a gente for pegar a lista de livros recomendados, dentro desses livros pode ser que não tenha uma unanimidade. Por exemplo, tem essa coleção de livro aqui, que é As Aventuras da Árvore Mágica, como é que é? Eu esqueci, A Casa da Árvore Mágica, que muita gente recomenda, muita criança gosta. Eu achei super legal a ideia, que são dois irmãos que eles descobrem uma casa na árvore e daí tem um monte de livro lá e daí, que susto, dependendo do livro que eles pegam, eles vão parar em algum lugar, vão parar no tempo dos dinossauros, vão parar no Egito. A Lelê não pegou esse livro de jeito nenhum, ela não curtiu, mesmo lendo pra ela, tentando em momentos diferentes, não rolou. Sente o gosto do seu filho e não desista na primeira tentativa, porque pode ser que assim, não é que ele não goste de ler, pode ser que ele não goste de ler os livros que você apresentou. Então, esse livro, super recomendado, me empolguei, comprei a coleção inteira, como você pode ver. Não rolou. Não deu pra ler com a Lelê. Quem sabe com o Gu, até quem sabe com ela em algum outro momento. Já faz um ano que eu tento, mas quem sabe em algum outro momento, eu ainda não desisti. Em compensação, outros livros que eu achei que ela não ia curtir tanto, que eu achei que ela ia achar mais chatinho, sabe? Ela amou. Ama até de Charlotte, que eu achei que ela não fosse curtir. Ela amou as Crônicas de Nárnia, que eu não gosto. Sinceramente, eu acho chato. É válido você prestar atenção, assim, em quais temas seu filho se interessa. Então, dependendo da idade, às vezes tá na fase de dinossauro, trazer alguma coisa relacionada a dinossauro. E daí, conforme for crescendo e for ficando maiorzinho, para adolescente, eu acho que isso vai ser um outro desafio, mas de novo, isso fica para outro vídeo. Porque quando eles são pequenininhos, a gente escolhe os livros que eles vão ter acesso. Mas conforme eles forem crescendo, eles vão conseguir demonstrar o que eles gostam ou não. E nem sempre o que eles gostam vai ser exatamente o que a gente gosta, ou o que a gente apresenta e acha que vai ser legal, eles vão achar legal, não tem jeito, sabe? Então, é uma questão de tentativa e erro, só não desista. Continue apresentando livros, preste atenção nos interesses dele fora dos livros. Igual às vezes eu falo para adulto, quero criar esse hábito de leitura. Para os adultos eu falo assim, putz, o que você gosta de assistir? Você gosta de assistir filme seriado de suspense, de ação, de aventura? Você gosta de assistir mais documentário? Você gosta de assistir mais romance? Porque isso é uma dica do que você pode gostar num livro. Então, fique também atento aos interesses do seu filho fora do universo dos livros para achar um livro que seja interessante para ele. Então é isso, são essas dicas que eu tenho para te dar. Eu não sou especialista no assunto, eu sou só uma mãe que ama ler e que quer que os filhos também gostem desse universo dos livros. São dicas que eu peguei nesses dois livros, dicas por intuição que fui aplicando aqui, dicas de ouvir gente falar na internet sobre leitura. E espero que isso te ajude de alguma maneira. Se te ajudou, você me fala. Se você tiver alguma dúvida e quiser me escrever, pode me escrever nos comentários. Ou então me achar lá no Instagram, que é jujulialivros. E se você tiver mais dicas, também deixe nos comentários que pode ajudar outras pessoas. Ok? Se você gostou, não se esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e acho que é isso.